Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 23 da obra Nos Domínios da Mediunidade. De que trata esse capítulo? Numa reunião mediúnica, daquele mesmo centro espírita do começo da obra, uma mulher, ela começa a se movimentar, ela está sentada numa cadeira, começa a se movimentar estranhamente, rodopia e cai no solo em convulsão. Junto com ela, foi permitida a entrada, estão diversos espíritos obsessores, porém, dentre aqueles obsessores insensíveis, um está bem mais próximo a ela e deseja, na verdade, eliminá-la, ele deseja matá-la, né? Ela está no estado convulsivo, ela uiva como uma loba ferida, ela também serpenteia no solo, fazendo movimentos estranhos. O aspecto é um tanto animalizante, com gritos incompreensíveis num aspecto realmente animalizante, apesar de estar sob o auxílio dos guardas da casa. Então vejam as ações simultâneas na mesma pessoa, de espíritos elevados e de outros ainda, né, que desejam perturbá-la. O Raul Silva, o dirigente daquela reunião mediúnica encarnado, está orando silenciosamente, pedindo a intervenção divina. Então, Aulus e Clementino se aproximam daquela dupla, eram vários espíritos, mas o que estava mais próximo a ela, desejando estrangulá-la, eles se aproximam e com passes de uma força magnética significativa, eles separam aqueles dois em litígio, porém o espírito ainda continua próximo. Eles não podem separar definitivamente o espírito e a moça encarnada, né? Então eles fazem um determinado grau de separação. Eles ficam pelo menos fora do atrito da luta em que eles estavam se digladiando ali. Mas ele fica a estreita distância e ainda a domina. Ele a domina sugestivamente, com sugestões, dominando o cérebro dela como um brinquedo na mão de crianças. Como um brinquedo na mão de crianças. E Aulus então esclarece a André Luiz. O caso é de uma fascinação, que é o próprio título do capítulo. O caso é de uma fascinação. Esse espírito a hipnotiza. Ele a domina com uma sugestão hipnótica, com o objetivo, nessa sugestão, de humilhá-la, assistido pelos demais Vingadores. É um caso extremamente complexo, né, de fascinação. E cruel, porque com aquele conhecimento a respeito de como exercer o fascínio, esse espírito a domina, exerce essa dominação. Ele age nas energias do subconsciente dela. Ele age nas energias impulsivas dela, mas só consegue fazer isso porque tem com ela uma afinidade, uma vinculação do passado. E sob a generalização desse problema, Aulus diz que efetivamente é um problema muito comum, que esses vampiros, muito comum no seguinte sentido, né, no seguinte caso específico. Esses vampiros, eles são os responsáveis pelas graves doenças psíquicas nos manicômios, né, fazendo com que as pessoas se manifestem de uma forma um tanto animalesca. Bom, com o atendimento da equipe espiritual, que não podia afastar definitivamente os obsessores, e mesmo aquele mais próximo, Aulus a coloca sentada ao lado do seu esposo, mas ela continua a gemer de uma forma estranha, né? E esse é um caso comum.
das expiações em que os cúmplices do equívoco, portanto, o encarnado e o desencarnado, ou o encarnado e os desencarnados, chegaram às raias da natureza animal. Eles descambaram para, digamos assim, práticas de delitos de natureza um tanto animalesca, né? Então, ela continuava ali sobre aquele domínio. E Hilário ficou, por que não separa definitivamente? Aí o Aulus esclarece, não, a gente não pode separar definitivamente porque o caso necessita de uma análise, o caso necessita de um exame, de um estudo. Lembrando que Jesus falou para não, digamos, arrancar o joio que tivesse misturado ao trigo. Haveria uma necessidade de uma análise profunda para verificar até que ponto a raiz do joio e do trigo estavam, digamos assim, misturados. Porque uma separação definitiva poderia causar o esmagamento do joio do trigo. Ou seja, mesmo essa analogia serve para esse caso obsessivo. Não era razoável uma separação definitiva, porque poderia ela própria ser extremamente prejudicada, né? E ele diz, Aulus, que todo processo obsessivo tem natureza recíproca e que não há dor sem razão, né? E que no objetivo de solucionar o caso não se pode agir com antecipação, porque os efeitos podem ser opostos dos benefícios que se almeja, que se deseja conquistar, caso se haja com precipitação na solução do problema. Então, Clementino, por intermédio do dirigente encarnado, Clementino Espírito, dirigente da reunião mediúnica, por intermédio de Raul Silva, ele convida o espírito às vantagens para ele próprio a respeito do perdão, convida para a realização de prece e para uma atitude de humildade. Ora, mas esses convites, eles não são simplesmente verbais, né? Eles são, antes de tudo, sentimentais, porque uma manifestação nossa amorosa derrama sobre eles uma energia, né? Uma emanação energética nossa de bons sentimentos que surgem também por intermédio da palavra para apaziguar a situação. É uma projeção de nós mesmos para o apaziguamento da situação, considerando que nós próprios necessitamos de auxílio, né? E revela Aulus o seguinte, que todos nós somos enfermos e nessa enfermidade nossa somos assistentes recíprocos um do outro, portanto, todo aquele grupo ali tem um envolvimento no passado com esses espíritos, né? E que, por consequência, não é razoável que nós atiremos pedras uns nos outros, que nós sentenciamos uns aos outros, porque todos nós possuímos maiores ou menores dívidas a serem sanadas. Então foi dado um passe de desobstrução na região da garganta e o espírito começou a falar por intermédio da médium, numa algaravia, numa confusão completamente incompreensível. André Luiz percebeu que era uma manifestação de ira, o espírito se manifestava com extrema ira, mas ele não entendia nada. Ele não entendia nada do que estava sendo falado e o dirigente Raul Silva tentava quase em vão apaziguar a situação, porque a médium estava completamente transfigurada, completamente transtornada, com manifestações de natureza animalesca. Aulus então sondou o problema pela mente, entrando em contato com o raciocínio daqueles dois ali, a encarnada mulher e o espírito obsessor que estavam ali naquela crise grave, né? E ele verificou que o processo do atrito tinha natureza superior a 1 milênio, né?
E essa língua que ele falava, que ninguém estava compreendendo, Aulus entendia. Ele estava falando um dialeto da Toscana do século X. E esse foi a época do atrito. Ele era um legionário de Ugo, um rei daquela região da Toscana, né? Um duque daquela região da Toscana, e ele estava, naquele momento, um milênio depois, mais de um milênio depois, se manifestando com os gestos, a forma, as frases que ele tinha há um milênio atrás. Então vejam o tempo que esse espírito está estacionado no tempo, com uma ideia fixa. E aquela época, no século X, para ele satisfazer essa, que hoje ele a obsedia, a mulher dos seus sonhos, ele estrangulou os seus pais, né? Mãe e pai, ele estrangulou. E ainda, ela o deixou, não permaneceu com ela. Então eles estavam aí. Há quanto tempo estão nesse processo desesperados de prazo superior a um milênio por um erro praticado de momento há um tempo atrás, né? Um desespero frenético num inferno que eles criaram para eles mesmos. Ora, e por que, como nos casos anteriores do livro, por que a médium não traduziu para o português o pensamento do espírito? É porque eles têm uma afinidade tão intensa afinidade, que a comunicação é absolutamente passiva. É o caso da mediunidade poliglota ou da xenoglosia, né? Eles estão tão afinados que, se fosse um outro médium que não tivesse uma afinidade tão grande com o espírito, sim, ele ia traduzir para o português aquela comunicação. Porém, nesse caso de xenoglosia, essa mulher tem tanta afinidade com o espírito que a comunicação é absolutamente passiva sob o domínio do espírito. Mas de onde vem essa sintonia completa, essa afinidade? É porque no passado ela partilhou, ela executou, ela conviveu, ela é personagem do drama. Ela é personagem desse drama tão grave. Por isso ela tem uma imensa sintonia. Por isso a mediunidade poliglota através dela ou da xenoglosia. Então todos os casos de xenoglosia, né? Todos os casos de xenoglosia, o passado, um episódio do passado é trazido ao presente, né? E o obsessor, o que ele faz? Ele manipula essas energias mentais do subconsciente, vinculadas até ao próprio processo dos impulsos automáticos, né? E ele traz aquele arquivo à frente. Por exemplo, o livro fala de um médium que fosse analfabeto, mas que sob a influência mediúnica ele escrever. Não é que foi vencida a ignorância, como diz também o livro dos médiuns, né? Não é que foi vencida aquela dificuldade, porque o espírito às vezes tem que tomar a mão e conduzir a mão do médium analfabeto como se ele fosse uma verdadeira criança. Então, a barreira mecânica não é vencida. Porém, o que revela André Luiz, em complemento a Allan Kardec, é que se um médium analfabeto passa a escrever, isso demonstra que em outras vidas ele escrevia. E esses arquivos mnemônicos são manipulados pelo espírito para que ele então se manifeste. E nesse caso aí, né, neste caso da obsessão, nos mostra o seguinte, que muitas vezes a água, a outra analogia feita no livro é o seguinte, a água da superfície,
uma água tranquila, parecendo que está tudo bem, que está tudo ótimo com a pessoa, de serviência, de educação. Às vezes a água profunda, ela pode não ser de paz, de tranquilidade, né? Mas uma água agitada, revolta, e que mesmo num tratamento, porque ela está sendo submetida a um tratamento, trazida à tona, essa água se revela desta forma, né? Então, se fosse um outro médium que não tivesse uma participação, uma cumplicidade no erro do passado, não haveria uma sintonia perfeita e o médium então ia traduzir as informações daquele espírito. Mas, no caso da xenoglosia, todo caso de xenoglosia em que o passado é trazido ao presente, que fala uma língua já morta, o médium teve uma participação naquele conflito. Bom, eles foram então separados, fisicamente um tanto separados, fisicamente, né? O espírito com o seu perispírito e a mulher encarnada um tanto separados. Mesmo assim, eles mantinham aquela fusão de pensamento. O conteúdo de pensamento de ambos, a energia mental de ambos, continuava ligada. Separou-se mais, ele foi levado para uma outra instituição socorrista em outro lugar. Mesmo assim, ela continuava a falar que tinha um homem desejando estrangulá-la. Ora, aí Aulo já diz, não, então neste caso é o processo de alucinação. É o arquivo que mnemônico dela que surge a cabeça, como tem no próprio livro dos médiuns, né? Aquelas impressões gravadas no próprio cérebro e que nós vemos aquelas impressões gravadas em nossa própria mente por uma leitura, por uma história um tanto fantasiosa, e aquilo nos marcou significativamente, e isso é o que consta no livro dos médiuns como sendo alucinação. Uma visão do que não existe, mas é que nós estamos vendo o que está gravado nas fotografias da nossa própria memória. E neste caso, o espírito já foi, no caso do livro, o espírito já foi levado para uma outra instituição, mas ela traz esses arquivos mnemônicos da própria memória. Porém, esse arquivo mnemônico vai agir no espírito, mesmo que ele esteja à distância, numa ação e reação de um sobre o outro, né? De um sobre o outro. Essas informações mentais, eles estão muito afins, e agora que ele foi separado, ela recordando, através desse processo alucinógeno, tirando da sua própria memória essa visão de uma tentativa de estrangulamento dela própria, ela manda esse arquivo para eles, e eles mesmo distantes continuam associados. Bem, muito bem. Qual será a solução? Por que então não vamos dar uma solução definitiva ao caso? Porque ali foi dado um passe, foi dando passe durante todo esse processo, né? O Raul Silva conversando, e no seu diálogo um sentimento muito significativo, e é uma projeção da sua própria energia no caso, e a crise passou. A crise, não o problema, né? Depois vai ter outras crises. Qual é a solução definitiva para o caso? Só tem uma. Uma solução justa e adequada? Só tem uma. Qual? Ela será mãe dele. Ela está sendo preparada para recebê-lo como filho. Vejam, a glória de se ter um lar. O nascimento naquele lar vai resolver um problema gravíssimo de natureza milenar. Então ela está recebendo energias divinas na sua sensibilidade de mulher, para que possa tornar-se mãe e aceitá-lo heroicamente como seu filho. Só tem essa solução para esse problema, né? Um problema complexo de fascinação, em que os espíritos podem, com algum conhecimento a respeito do despertar de técnicas mnemônicas, agir de forma cruel, nos levando, né, nos fascinando
com tal grau de gravidade, até mesmo para a saúde do corpo físico. Que Jesus nos abençoe.